Eu e o Pedrão estamos completando 5 anos de casados. Eu acho que é o melhor ano deles. O melhor de vários que estão por vir, né? E é muito bom a gente dar honra a quem merece honra. E se tem uma pessoa que embarga minha voz, é o Pedro. Falar dele, eu nem consigo. Né? Eu falo para ele, né? O que representa, o que a pessoa dele representa. Mas quando o tema humildade me veio, não teve outra pessoa que me passou pela minha cabeça. O Pedro é a humildade em pessoa, é o serviço em pessoa, é o servo, e não só aqui na igreja, em casa também. Os meninos já viram um pouco, né? Ele limpa a casa, ele cozinha, ele faz de tudo para servir, né? Ele tem o tempo dele de conversar, ele tem o tempo dele de dar risada. E então, o tema humildade foi bem testificado, né? Porque quando eu pensei, quando eu vou pedindo para Deus as estratégias, eu não comento com ele. Né? Porque eu não quero ser persuadida, eu não quero ser convencida de que é legal, eu quero que Deus confirme. E aí, eu fiz uma listinha das pessoas que eu gostaria que pregassem, né? E quando eu soltei no grupo da galera ali, que sobre humildade, o que Deus estava falando, ele me mandou no privado assim: eu quero pregar nesse dia, e eu sei o quanto de difícil é para ele isso. Né? O Pedro é de bastidor, ele é baterista, né? Ele não gosta muito de microfone. Mas se é uma renúncia, aqui estão os meus votos. Né? Se é o que o Lucas disse, se o Senhor nos pede, quem somos nós para dizer não a Ele? Né? Então, ouçam aquilo que o Pai vai falar. Ele disse que vai falar e Ele já está falando. Né? Então, entregue o teu coração, seja cheio do Espírito Santo, e nada mais precioso do que ouvir de alguém que tem autoridade, ouvir de alguém que vive isso, né? Ouvir de alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas, né? Acima da esposa, acima do filho ou da filha, acima dos pais, acima dos irmãos, aquele que se doa, né? Então, esse cara é fantástico, né? Então, eu ganhei o presente, vocês também ganharam, né? Então, é isso. Sejam abençoados através do Pedrão, do Tortola, palmeirense chato. Eu sou legal, eu sou corintiano legal, né? É nóis. Mas é isso. Estenda suas mãos. Eu vou pedir para o Lucas orar pela vida dele. Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida do Pedro, Jesus. Nós pedimos que nesse momento seja o Senhor falando através da vida dele, que ele possa testificar aquilo que já foi falado com ele, Jesus, para a gente. Aquela ministração que o Senhor fez primeiro para ele, no coração dele, que venha alcançar os nossos corações também, Jesus. Nós abençoamos e agradecemos pela vida do Pedro. Amém. A Karina já desmontou eu já. Ainda bem que eu anoto, porque senão eu já tinha esquecido tudo já. Boa noite. Queria começar falando para vocês que o Lucão já deu um spoiler aqui. E foi bom que você fez isso, porque eu queria que Deus confirmasse. E você usou palavras que estavam na minha mente sobre essa pregação. Você não. Deus através de você, né? E ele falou sobre como as pessoas são grandes, né? Dinheiro, gostam de ser bem vistas. E isso tem totalmente a ver com a pregação de hoje. Que ela é sobre servir, também já dando um spoiler, igual a Karina falou. Eu não poderia falar de outra coisa. Mas ela tem um tema específico, que é ser o primeiro. Ser o primeiro é algo que, desde criança, todo mundo gosta. Vou dar alguns exemplos aqui. Se alguém tiver um exemplo, eu quero que vocês falem também. Por exemplo,
vai fazer timinho. Todo mundo quer ser o primeiro a ser escolhido, né? Por quê? Primeiro é o melhor. Não era meu caso, eu sempre era depois. Era um dos últimos. Mas, ó, os meninos ali no banco do fute, aqui, ó, gostava de ser o primeiro, né? Agora, se era, já não sei. Hoje em dia... Ó, o Lucas deu um exemplo aqui para quem está na live, não ouviu. Meu irmão, Daniel, toda vez que vai ter recado, quando ele percebe que vai ser o recado, ele já vem correndo. Eu já até falei para ele parar de fazer isso, que eu não acho da hora, mas enfim. Ele vem correndo, senta aqui e fica aqui assim. Pastor, primeirão, fala aí que eu sou o primeirão. Ele pede para o pastor falar que ele foi o primeiro a chegar. E aí, chegar aqui na frente, nas crianças. Outro exemplo, eu não era o primeiro a ser escolhido no futebol, né? Mas eu sempre fui mais dos nerds, sempre queria ser o primeiro a acabar a prova. Porque todo mundo sabe, né? Quem acaba a prova, ou é o mais burrão, mas não era... mas aí vocês sabem quando é, né? No meu caso, eu gostava de ser o primeiro, porque eu tinha meus amigos que também gostavam de estudar, e nós ficava competindo para ver quem acabava primeiro. E depois para ver quem tinha a melhor nota. Então, ser o primeiro, desde pequeno... Bom, pra vocês terem noção, na minha escola, a galera brigava para ser o primeiro na fila da merenda. Tipo assim, tocava o intervalo, chinelava e saía correndo para... E se fosse cachorro-quente, então... maluco, o negócio ficava... A Karina tem... Comigo morreu. Nossa, outro exemplo que o Daniel faz direto. Às vezes eu estou atendendo lá, gente... Tadinho, né? Criança, né? Mas eu estou atendendo lá. Minha mãe deve estar dando risada agora em casa, que ela falou que está vendo a live. A gente está mó paz, tocando as musiquinhas internacional, Hillsong, as clientes lá, às vezes conversando. Aí chega alguma cliente com criança, dá 1 minuto, vocês começam a ouvir: morreu! Morreu! E quem é o primeiro a baixar, está livre, porque o primeiro é o melhor. E para a gente, né, como um todo, o primeiro tem essa importância. Ó, a Karina falou um negócio aqui polêmico, que o primogênito, o primeiro filho, tinha uma importância diferente. No Antigo Testamento, agora ela complementou. Mas, enfim, primeiro dia de aula, todo mundo ficava ansioso. Segundo, terceiro, já, né? E quer que? Mas... Igual tá. Mas primeiro dia de aula todo mundo ficava ansioso, porque era o primeiro dia de aula. Mas passando um pouco as fases da vida, vai começar a trabalhar. Primeiro dia de trabalho, aquele nervoso na barriga, né? Karina falou aqui, ó, primeiro salário. Já quer, ó, torrar, cortar o cabelo, comprar tênis, tudo. Primeiro encontro, anotei aqui. Primeiro encontro da vida, primeiro beijinho. Todo mundo lembra, né? Quem foi, quem já beijou, né? Não sei se todo mundo aqui já beijou, né? Mas também se não beijou, na paz do Senhor, porque eu escolhi esperar, né? Primeiro da família se formar. Tem família que não tem gente formada, família muito humilde, né? Às vezes veio da roça. E aí o primeiro a se formar nossa, que honra, né? Meu filho se formou, o primeiro a se formar. Primeiro diploma. Ei, foi mal. Foi eu, tá, André? Fica tranquilo aí. Primeiro carro. Eu lembro até hoje, eu e a Karina tinha um Peugeotzinho bem conservado. Mas para mim ele era muito mais da hora do que era, entendeu? Porque era o meu primeiro carro. Nada contra Peugeot, gente. Eu, inclusive, estou até pesquisando uns aí. Estou precisando de um carro um pouco mais barato agora. Primeiro imóvel. Quem não tem primeiro imóvel, sonha em ter, não é verdade? Todo mundo quer ter uma casa própria. O que mais? Alguém tem um exemplo? Primeiro, vamos supor aqui, uma entrevista de emprego. O primeiro a falar já ganhou, não é? Todo mundo sabe que o primeiro que fala tem uma vantagem ali. Pode ser que não ganhe, mas tem uma vantagem. Ó, eu ia falar agora, hein? A Karina está afiada. O primeiro, ele é a melhor posição, naturalmente. Aí eu dei o exemplo, e a Karina falou agora também. Primeiro time do campeonato,
acabou o campeonato, campeão. Está tendo Olimpíadas agora. Todo mundo quer o quê? Primeiro lugar, medalha de ouro. O primeiro sempre é mais importante. Por exemplo, primeiro campeão mundial, Palmeiras. Por que todo mundo está rindo aqui? Ô, louco. Primeira piada. Mas, enfim, foram alguns exemplos que mostram que a gente vive desde pequeno numa sociedade, a gente já aprende a querer ser o primeiro, a gente vê que ser o primeiro é o mais importante. E por que eu falei que o Lucas deu um spoiler? Eu estou usando a palavra primeiro porque está no versículo que a gente vai ler. Mas o primeiro ele representa o maior, o mais rico, o mais importante, o mais influente, o que tem mais poder. E aí todo mundo concorda que a gente vive numa sociedade assim? Só para eu ver, quem concorda, levanta a mão. Em casa também, quem está assistindo aí, levanta a mão quem concorda. E se eu falar para vocês que, assim como o Lucas já falou, para o reino de Deus é o contrário? Dá uma bugada, né? Porque a gente já cresce sabendo que ser o primeiro é bom, é legal, é importante. Conquistar as primeiras coisas é importante. Mas para o reino de Deus é diferente. Quem acredita nisso? Legal, a maioria acredita. Então vamos para a Bíblia, Marcos 9. Podem abrir em Marcos 9. A gente vai ler do 30 ao 37. Eu vou ler na versão NTLH. Marcos 9, do 30 ao 37. Marcos 9, 30 a 37. Quem achou, fala amém. Beleza, já está para vocês acompanharem quem está sem. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Olha esse versículo. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 discípulos e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando-o disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Bom, nesse trecho que a gente leu, temos uma sequência muito importante de acontecimentos. Começa com Jesus querendo ficar sozinho com os discípulos, porque ele queria ensinar. Então eles foram e Jesus queria ficar sozinho com eles para ensinar algo que era muito importante. Ele estava falando sobre a morte e a ressurreição. Todo mundo junto? Já no verso 32, fala algo importante também, que eles não estavam entendendo nada, mas também não tinham coragem de perguntar, estavam com medo de perguntar. Ou seja, Jesus queria ensinar, e eles não entenderam nada, e por aí foi. Já no terceiro ponto a gente percebe que em vez deles perguntarem porque não estavam entendendo, eles estavam discutindo no caminho quem era o mais importante, ou seja, quem era o primeiro. Jesus querendo ensinar para eles algo importante, falar que ia morrer e ressuscitar. A escritura, a profecia toda da Bíblia na frente deles, e eles lá, discutindo quem era o mais importante. E aí, na sequência, Jesus, como ele sabe de tudo, ele fez aquela perguntinha básica para eles, quando chegou. O que vocês estavam conversando? Jesus já sabia a resposta, né? Por isso que eles ficaram calados. Quem aqui já fez alguma cagadinha e a pessoa sabe que você fez, você sabe que a pessoa sabe que você fez,
A pessoa pergunta, você não tem nem o que falar, né? Mas Jesus perguntou para confrontar, porque ele confronta os filhos dele que ele quer ensinar. E aí, logo na sequência, ele dá o grande ensinamento dessa conversa toda que a gente vai ter. Para ser o primeiro, a gente tem que ser o último e servir a todos. Amém? Vamos ler outro trecho agora, que tem uma sequência muito parecida, que é Mateus 20, do 17 ao 28. Mateus 20, do 17 a 28. Quem achou? Fala eu. Já está ali, então vamos ler. Versículo 17. Quem não achou, tem lá no telão. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Pausa. Aqui Jesus já estava ensinando. Na Bíblia, a gente vê nos evangelhos que ele fala várias vezes sobre a morte dele. Mas parece que o pessoal não entende muito, não acredita, né? Porque imagina, você andando com Jesus, curando o cego, fazendo paralítico andar, fala que vai morrer, você não entende nada, né? Mas ele estava tentando ensinar. Igual no outro trecho que a gente leu. Continuando, verso 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu para ele um favor. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, discípulos de Jesus. O que é que você quer? Perguntou Jesus. E ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Pausa. O que a gente está vendo aqui? O interesse. A gente pode associar com a mesma situação que aconteceu aquela hora. Discutindo quem era o melhor. A mãe dele estava aqui pedindo para Jesus colocar eles num lugar de destaque. Então Jesus, e vocês viram que no versículo anterior, Jesus tinha acabado de falar que ia morrer, que iam zombar dele. E logo na sequência eles discutindo, ou melhor, trazendo à tona uma questão sobre importância, sobre cargo, algo passageiro que morre aqui na terra. Continuando, verso 22. Jesus disse aos 2 filhos dela, ou seja, a mãe perguntou, mas os filhos estavam ali. Estava todo mundo vendo, os discípulos estavam por ali, e Jesus já respondeu direto para eles. Vocês não sabem o que estão pedindo, ou seja, eles estavam pedindo isso também. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai que preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos, ou seja, todo mundo ali, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados contra os 2 irmãos. Perceberam que, mais uma vez, é a mesma raiz gerando o problema, gerando a discussão? A raiz é o quê? Quem quer ser o primeiro? Quem quer ser o mais importante? Ou seja, é uma prova de que no reino de Deus é invertido. Vamos continuar aqui. 25. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Só um adendo aqui. Autoridades, ou seja, pessoas que mandam, pessoas que têm poder, são senhores. A gente conhece na história, né, feudalismo, que tinham senhores feudais que mandavam tudo, fazia tudo do jeito que queria, e a população, se ganhasse um lugar para morar, era o que eles tinham e não podia reclamar. Ou seja, aqui Jesus está falando sobre isso, sobre pessoas terem poder, mandar nos outros, ordenar. 26. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o... que seja escravo de vocês. Porque olha essa palavra, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir,
e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse trecho final aqui nem precisa de explicação. Até o Filho do Homem veio servir. Quem somos nós na fila do pão, né? Para não servir, para ser desumilde, para querer ordenar, para viver a vida em função de ser o primeiro. Se Jesus, gente, Jesus, ele veio para servir as pessoas e não para ser servido. Ele abriu mão da glória dele lá no céu, todo o poder que ele tinha lá no céu, a glória, os anjos adorando ele, para vir aqui sofrer as mesmas dificuldades que a gente, porque a Bíblia fala que ele viveu como um homem, 100% homem, e 100% Deus ao mesmo tempo, mas ele fez isso, para mostrar para a gente que era possível. E quando a gente fala que até Jesus veio para servir, e com toda essa introdução que a gente fez, a gente percebe que servir é uma coisa importante. Quem concorda? Levanta a mão. À direita. Já estava todo mundo com a direita já. Então, ok. Se a gente entendeu que servir é importante, que até Jesus veio para servir, como a gente começa? O que é um servo, na verdade? É bom a gente entender o que é um servo. Se a gente for para o dicionário, eu separei algumas definições para vocês. O dicionário Oxford, ele diz que o servo é dependente de um senhor, de um poder ou força incontrolável, escravo. Aqui a gente tem um bom ponto de partida. Para a gente ser servo, a gente precisa de um senhor ou alguma coisa que exerça alguma força sobre nós. A gente não pode ser servo de nada. A gente serve algo, serve alguém, serve um senhor. Nessa mesma linha de definição, separei uma outra do dicionário Dício, que é o primeiro que aparece no Google, um dos mais acessados, que diz o seguinte: quem não é livre, quem é privado de sua liberdade. Essa é a definição de servo. Ou seja, o servo não tem escolha. O servo, ele não tem liberdade. Segundo o dicionário Michaelis, diz que o servo é que não tem livre disposição da vontade, dos pensamentos e dos seus atos, que vive sob o domínio de um senhor. E mais uma vez aqui a palavra escravo apareceram. Vocês perceberam que tem algo em comum entre os três dicionários? Que é a relação de ser dependente. Ou seja, para a gente ser servo, a gente é dependente de algo, alguém ou um senhor. Alguém que tenha poder sobre nós. O grande ponto é que todo mundo aqui já é servo. Todo mundo aqui já é servo. A gente só, às vezes, não percebe que está servindo. Mas a gente é servo. Do quê? Eu separei alguns exemplos para vocês pensarem. A gente pode ser um servo, porque, lembrem, um servo é ser dependente, é viver em função disso. De situações do trabalho. Alguém aqui conhece alguém que só pensa em trabalho? Todo mundo aqui conhece alguém que só pensa em trabalho. Ou, tudo bem, não pensa só em trabalho, mas se não tiver tudo bem no trabalho, a vida da pessoa inteira não está dando certo. Depende do trabalho. Se o trabalho está bem, ela está bem. Se não está, ela não está. Alguém que conhece? Dá um tchauzinho. Podemos ser servos dos pensamentos e dos sentimentos, igual a gente leu ali. Lembra que o servo ele é dependente e isso faz com que ele mude até os seus atos e pensamentos? A gente pode ser servo de um sentimento de ansiedade, de um sentimento de depressão. Por quê? A depressão, a ansiedade ou outros sentimentos fazem a gente viver em função disso. Tudo que acontece, a depressão influencia, a ansiedade influencia. E eu não estou falando isso de uma forma que é mentira, é verdade mesmo. A pessoa vive em função disso. A gente pode ser servos de amizades abusivas, né? Amizade tóxica, que é a palavra que se usa. Por quê? As amizades têm poder de influenciar a nossa vida. Tem gente que, se o amigo mandar, vou usar uma mais comum, pular da ponte, pula. Mas o amigo às vezes manda fazer coisa muito pior e a pessoa faz. A pessoa não tem opinião própria, parece. Ela faz aquilo que as amizades dela faz. Ou seja, ela serve a amizade dela, ela depende. Se não tem ninguém para sair com a pessoa na sexta-feira, nossa, meu final de semana foi um lixo. Não fiz nada. Você depende da amizade? É bom ficar alerta. Às vezes a gente está servindo as pessoas, a gente está dependendo de amizades. A gente pode ser
servos do pecado. E aqui eu não vou nem usar a palavra servo. A gente viu na descrição do dicionário que tem uma definição de servo, é mais um sinônimo, que é escravo. Às vezes a gente é escravo do pecado. Por que eu digo escravo? O escravo não tem opção. Lembra que a definição diz? Não tem escolha, não tem liberdade. Às vezes a gente quer parar de pecar, às vezes a gente quer sair de um vício e a gente não consegue. A gente está sendo servo do pecado. A gente consegue ficar um dia, uma semana, um mês, um tempo que seja, mas volta a acontecer. É raro, mas acontece muito, né? Todo mundo aqui já passou por algum pecado que persistiu. Ah, mas tudo bem, não peco. Algum vício você tem. As pessoas têm vícios. Às vezes vivem em função de dinheiro, fazer uma betezinha, né? Jogar, celular. Gente, é fácil ver o que você está sendo servo. O que você faz na hora que você acorda? Abrir o olho. Primeira coisa que você faz, além de abrir o olho, né? Segunda coisa que você faz. Celular. Às vezes, quando eu era mais novinho, apaixonadinho, eu falava que eu já acordava, a primeira coisa que eu pensava era na paixonite. E a última coisa que eu pensava antes de dormir era paixonite. Relacionamentos podem ser também. Namoro. Vocês conhecem pessoas que são totalmente dependentes de namoro? Acontece, gente. Só que a gente não percebe que está sendo servo. Às vezes a pessoa é uma com o namorado e outra sem. Ou namorada, ou marido. Relacionamentos como um todo. A gente fica dependente. Se a pessoa não está, a gente não está bem. Se a pessoa brigou com a gente e queque. Acabou tudo. Mas enfim. Alguém se enquadrou aqui em pelo menos uma das opções que eu falei? Acho que a maioria, né? Ou se enquadrou ou já foi um dia, né? Se não está atualmente. E eu também já tive assim, gente, em lugares. Todo mundo já passou por isso. E nesse momento da vida que a gente percebe que a gente está servindo alguma coisa que não é boa, a gente fica meio sem rumo. Ou às vezes, mesmo antes de vocês perceberem isso, eu já passei por isso também. Eu já estava me sentindo sem rumo na vida. Só vivendo. Acorda, trabalha, dorme, come, toma banho, dorme, acorda, trabalha. Só, mais nada. Isso não é o fim. Por que não é o fim? Vou fazer só um recorte aqui para vocês, que a gente acabou de ler em Marcos 9. Eu vou ler para vocês de novo o verso 30. Podem só prestar atenção. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. Aqui está o ponto. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. E durante o caminho, lembra o que eles foram fazendo? Discutindo quem era o mais importante. Eles estavam com Jesus ensinando eles ali, o cara encarnado ali, o Deus lá deles, e eles não estavam entendendo nada. Às vezes na nossa vida, a gente está aqui na igreja, acha que está perto de Deus, está vindo aqui de sábado, de domingo, às vezes de quarta, mas não está entendendo nada. Nossa vida, a gente sente um vazio, ou se não sente um vazio, você sente que você está naquela rotina e mais nada. Você está andando igual os discípulos, sem entender nada, mas às vezes não tem coragem de perguntar o que está acontecendo. Isso tem a ver com ser servo. E independente do tipo de escravidão que você tem vivido hoje, ou que você já viveu, o tipo de servo que você tem sido nas situações que eu comentei, ou outras que vocês podem ter lembrado, existe uma solução, que é ser o servo que Jesus mandou a gente ser. Isso é um ato de humildade, a gente entender toda aquela conversa que a gente teve no começo sobre o primeiro ser importante, a gente entender que aquilo não vale nada e o que vale realmente é o que Jesus fala, ser o último. Isso é um ato de humildade. Por isso que o tema da pregação de hoje tem a ver com serviço. E a gente viu que para ser servo, a gente precisa ser servo de alguém, de alguma coisa, de sentimentos, enfim.
A gente viu que ser servo envolve dependência. Só que hoje é uma oportunidade que Deus está dando para vocês, através de Jesus, de escolher. Você quer continuar sendo esse servo que você foi até agora? Ou você quer ser o servo que Jesus mandou a gente ser? É uma escolha. Hoje você pode escolher isso. Só que a gente leu lá na descrição que o servo ele não tem liberdade. A gente leu que o servo não tem escolha, os pensamentos dele não tem escolha. Será que vale a pena ser servo de Jesus? Qual que é a vantagem se eu vou perder a liberdade? Gente, a gente acabou de ler. A liberdade a gente já perdeu. A partir do momento que a gente serve alguma daquelas coisas, um celular que seja, um pecado, um vício, você já perdeu sua liberdade. Você já está servindo. A nossa vida a gente está servindo. A gente pode escolher quem que a gente vai servir. Só que a vantagem de escolher servir a Jesus é que ele não é um servo igual eu acabei de falar lá do tempo do feudalismo, que mandava, e o que tinha para eles tinha que ser aquilo. Não, ele não é esse servo. Esse Senhor. Eu vou ler para vocês João 12, 26. Podem só acompanhar, é um versículo só. João 12, 26 diz o seguinte: quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E meu Pai honrará todos os que me servem. Aqui já começa Jesus falando: meu Pai vai te honrar se você escolher me servir. Ok, estou começando a achar que vale a pena servir a Jesus. Como que eu faço isso? Como eu posso servir a Jesus? Eu vou ler aqui para vocês. Eu anotei o versículo, mas eu não anotei a referência. Só um minutinho, pessoal. Ó, 1 Coríntios 10, 31. Por isso que eu anotei, gente, Corinthians. Se fosse primeiro Palmeiras, eu anotava. Brincadeira. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 31. Diz o seguinte: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está o segredo, gente. Você quer ser servo de Jesus? Se você estiver almoçando, faz para a glória de Deus. Ora. Gente, eu já vi testemunho de pessoas que oravam. O Lúcio falou uma vez. Todo mundo conhece o Lúcio? Ele disse uma vez que ele sempre orava antes das refeições, inclusive nas viagens a trabalho. E que as pessoas que viajavam com ele, às vezes estavam lá comendo, tal, ele parava para orar, a pessoa até esperava. E às vezes já surgiu o assunto do que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, ele já evangelizava. Percebem como, enquanto comem ou bebem, façam para a glória de Deus? É nos simples detalhes. A Karina falou, antes de eu começar, que eu ajudo em casa. Poderia ajudar mais, eu reconheço. Poderia ser um homem muito melhor. A gente sempre tem onde melhorar. Um marido melhor, um filho melhor para os meus pais, um irmão melhor para os meus irmãos, um profissional melhor. Todo mundo pode melhorar. Só que o ponto de partida é a gente reconhecer e lembrar de fazer para Deus. Esses dias eu comecei a fazer esse exercício de tudo que eu ia fazer, ficar pensando em fazer para Deus. Gente, o que eu peguei de lixo no chão, sério, eu andava na rua, eu vi um lixinho, tá ali mesmo, mas é para Deus. Eu pegava o lixinho, nunca peguei tanto lixinho, só no encontro com Deus, que nós temos que ficar servindo o pessoal, né? Enfim, sem spoilers porque está chegando. Mas façam esse teste. Você está no trabalho, alguém te deu uma resposta invertida, respira fundo. Você está trabalhando para Deus. Na hora que você responder essa pessoa com educação, você vai quebrar a perna da pessoa, no bom sentido. Se vocês estiverem na faculdade e você for um aluno diferente, um aluno bom, dedicado para a glória de Deus, gente, a gente sabe quem que é os alunos bons da sala, as pessoas vão perceber que vocês têm alguma coisa diferente. O modo de falar de vocês quando tiver, para a galera que joga bola, se vocês estiverem jogando bola, estiver no campo, o modo que vocês falam, vocês serem honestos, não chegar com o pé levantado numa dividida,
o pessoal percebe que você é diferente, você é testemunho. Tem hora que dá uma raivinha, né? Dá vontade de chegar na voadora. Não tô falando para ninguém aqui não, tá? Não é para a galera do Palmares não, tá? Mas quem foi assistir Palmares e Jurema viu umas cenas aí. Mas enfim, gente, tudo que a gente fizer, fazer para a glória de Deus. Gente, só para ficar claro, ninguém daqui deu voadora, tá? Foi só a galera do time. Se a gente faz tudo para a glória de Deus, automaticamente a gente está servindo a Deus em tudo que a gente faz. E a nossa vida começa a ser um espelho de Deus. As pessoas vão olhar para a gente e vão perceber que é Deus na nossa vida. Eu conheço pessoas que eu olho para a pessoa e falo assim, mano, essa pessoa é de Deus. Nossa, essa pessoa é muito de Deus. Por quê? É isso, é fazer para Deus tudo. Quando alguém precisar da sua ajuda, sirva essa pessoa, faça o seu melhor. A gente acabou de ler, aquele que quer ser o primeiro que importa, o primeiro para o reino de Deus, não o primeiro que a gente conversou aqui antes. Tem que ser o último e servir a todos. A gente leu em 2 passagens, mas tem mais na Bíblia. E para a gente começar a ir para o final, eu queria dar um testemunho sobre isso. Vou falar para vocês, nem avisei a cá, mas a gente falou um pouquinho quarta já, né? Queria contar para vocês um pouco da minha vida, sobre servir. Desde pequeno, eu cresci na minha casa, meu pai, ele sempre, eu e o Nando, né? Minha irmã, o Daniel ainda não existia. Meu pai sempre foi o cara que servia na igreja. Todo culto, ele chegava 2 horas antes. Até hoje em dia, às vezes ele nem está na escala, ele está aqui, 2 horas antes de começar o ensaio. Só querendo ajudar, do jeito dele. E a gente cresceu nesse meio de serviço. A gente cresceu aprendendo a servir na igreja, que isso era valioso. Às vezes a gente ficava estressado porque estava no aniversário dos primos de domingo, na chácara, comendo churrasco, e dava 5 horas, todo mundo estava na piscina e nós estava já saindo já. Ficava bravo, mas vale a pena, porque hoje eu posso dar esse testemunho para vocês. Eu e a Ká, e o Nando eu tenho certeza também, a minha família inteira, a gente tem prazer de servir a Deus. Aqui no Ministério de Louvor é uma das formas. Só que a gente não serve só na igreja. É importantíssimo servir na igreja, gente. Ser servos aqui na igreja, trabalhar no Ministério de Mídias, trabalhar no Ministério de Mordomia. Às vezes a pessoa chegou na igreja e recebeu um abraço ali na porta, ela já abre o coração para o culto. Todos os ministérios, é importantíssimo a gente servir. E a gente cresceu nisso. E nessa vida de servir a Deus, muitas vezes a gente abriu mão de outras coisas. Porque não é simples também. A gente acabou de ler que aquele que servir a Jesus, ele mesmo disse, meu Pai vai honrar. Só que não é fácil. Muitas vezes, hoje mesmo, gente, a Karina falou, 5 anos de casado. Queria estar comendo uma carninha com ela lá no restaurante, à la carte. Uma Coca-Cola, né? Gelada, não pode faltar. Mas não dói pra gente não fazer isso. Não incomoda. É gostoso estar aqui. A gente vai tomar café da manhã amanhã. Não é uma carne, uma maminha na manteiga do WO, mas a gente não está triste por estar aqui. Porque a gente lá atrás começou a servir a Deus. E isso é o que vocês podem tomar de decisão hoje. Até agora eu estava perdido, estava igual aos discípulos. Sem entender nada, andando e discutindo as coisas da minha vida, querendo saber se eu ia ser o primeiro em alguma coisa. Mas agora vocês podem tomar a decisão de ser diferentes, de começar a servir. Continuando o testemunho. Eu casei cedo com a Ká, 19 anos, né? Ela já tinha 22 ou 23. Todo mundo já fala, né? Nossa, casou cedo, né? Eu não tinha nem perspectiva de comprar nada. Eu tinha um carro que valia 10 mil reais, 12 mil reais. E só. Fui ajudado por muitas pessoas. Minha cunhada ajudou a gente com aluguel em conta no começo. Enfim, se eu for começar a citar, vai faltar alguém, porque foi muita gente que ajudou. E nisso a gente nunca parou de servir. O que a gente percebe nisso? A mão de Deus, honrando a gente. Sempre que a gente precisou, Deus estava lá. Chegou uma época que a gente precisou mudar para Valinhos. O aluguel estava caro. Gente, a gente começou a procurar sem pretensão de mudar.
Uma semana depois, apareceu um apartamento na rua de trás da igreja. A Karina trabalha na igreja, a gente não ia gastar nada de combustível, ela ia vir a pé. Mão de Deus. Passou um tempo, apareceu um apartamento para a gente super barato também, com planejados. Era uma coisa que a gente queria, sabe? Um apartamento legal. Deus deu para a gente ter o prazer de morar lá. Passou um tempo, a gente comprou um carro, que a gente nem imaginava que poderia ter. A gente ficou uns meses com ele, vendeu por outros planos, comprou outro carro que também a gente nunca imaginou que teria, só que mais barato. Ou seja, Deus sempre estava ali honrando a gente. Hoje eu tenho 24 anos, a Karina tem 28. Vai fazer, né? Fez 28. Meu Deus. Lembra do negócio da ansiedade, gente? Eu reconheço, às vezes estou meio ansioso com as coisas do dia a dia, ainda mais agora nessa época que vou ser papai, a Cacá vai ser mamãe. Enfim, passa batido esses detalhes, mas continuando o testemunho. A gente passou um tempo, a gente falou, vamos tentar achar um lugar mais barato para morar. Melhor, corrigindo, a moça falou que ia vender o apartamento. A gente já ficou preocupado. Se a gente sair daqui agora, nesse aluguel barato, apartamento bom, a gente não vai ter onde morar. Mas beleza. Gente, deu um mês. Ela nem vendeu o apartamento, a gente saiu antes. A tia da Karina ofereceu para a gente uma casa para a gente morar, não era nem apartamento, com um aluguel, assim, surreal. A mão de Deus. A gente pôde juntar dinheiro. A gente pôde fazer as nossas coisas sem perder a qualidade de vida. Deus estava lá honrando a gente. E a gente nunca pediu para Ele fazer nada por nós. A gente pedia para Ele direcionar. A gente nunca pediu, eu digo assim, nunca cobrou, nunca esperou, nunca serviu com essa finalidade. A gente servia porque a gente ama servir. Ok. Agora, chegando mais para frente da nossa vida, nos últimos meses, ficamos grávidos, vamos ser papais. A gente já vê a mão de Deus em várias coisas. A gente nem fez chá de bebê, a gente nem sabe se é menino ou se é menina ainda. Se vai ser Maite ou se vai ser Mateus. Mas a gente já está ganhando... Gente, acho que teve uns 3 carrinhos de bebê. A gente teve que falar para as pessoas, a gente já tem. Falou para outros, espera um pouquinho, para a gente ver se vai ficar com... As pessoas estão querendo ajudar, é a mão de Deus. A Karina tem recebido cuidado de pessoas, demonstrando amor, demonstrando carinho. Isso é a mão de Deus. Pessoas que a gente às vezes nem espera. E agora mais para a penúltima semana. Vamos ser papais. A casa que a gente mora é ótima, barata, só que ela tem um quarto só. Ela é uma casa que tem cômodos grandes. Uma cozinhona, um quartão, uma salona e um banheiro. Para o bebê, não ficaria legal. É legal ter um quarto para o bebê e um quarto para o papai e para a mamãe, né? Ficar com o bebê lá no quarto, não dá certo, né? Enfim, a gente começou a orar. Deus, ajuda a gente a achar um aluguel barato, ajuda a gente a ter um lugar para morar daqui uns meses, né? Porque a Cá completou 3 semanas na segunda-feira, ou no domingo, né? 3 meses, misericórdia. Tá vendo? É os detalhes que passa batido, gente. Mas completou 3 meses. 3 semanas, a gente nem sabia que ela estava grávida ainda. Enfim, completou 3 meses. A gente orando para lá na frente, Deus abençoar a gente com um lugar barato para a gente alugar. Começou a campanha de oração 3 semanas atrás. Quem estava aqui na quarta-feira já sabe esse testemunho. No primeiro dia da campanha, quarta-feira retrasada, a gente falou, gente, eu e minha esposa, amor, vamos fazer uma campanha, eu e ela conversando, vamos orar. São 7 semanas a campanha, para quem não sabe o que é campanha. No culto de oração, a gente vem 7 semanas orar no altar. Tem gente que traz currículo, tem gente que traz chave. A gente faz ato profético. E a gente veio aqui, só eu e ela, sem nada, só orar. A gente pediu 2 coisas, para Deus abençoar, 3. Abençoar o bebê na saúde, dar sabedoria para a gente e para ajudar a gente com um lugar para morar. Foi isso. Isso foi numa quarta-feira. Passou 7 dias que a gente estava orando para Deus dar um aluguel barato para a gente. A gente fechou um contrato de compra de apartamento. Não deu 1 semana, gente. E os detalhes do contrato são coisas que, tipo assim, a gente não vê em contratos de venda. É a mão de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é para glória nenhuma. Até porque o servo que serve, ele não se preocupa com a glória dele. Ele quer que Jesus seja visto. Tem até um versículo, Gálatas 1:10,
Olhem esse versículo. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Se agora eu estou querendo agradar as pessoas, se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Esse testemunho que eu falei para vocês é para vocês verem que Deus ele honra a gente quando a gente serve a Ele. Só que a gente serve a Ele não é por aprovação. É porque Ele garante que para ser o primeiro a gente tem que ser o último. Para ser o primeiro no reino de Deus, a gente tem que abrir mão das glórias. Eu não estou falando para vocês que não é importante ter um bom emprego, que não é importante você correr atrás do seu carrão, do seu apartamento, da sua casa. Não é isso, gente. O que eu estou falando para vocês é sobre o significado de servo. Lembram? Ser dominado? A gente não precisa ser dominado pelas nossas ambições. É bom a gente ter uma ambição de querer algo para nós, mas não ser dominados. A gente precisa ser dominado pelo Espírito Santo. E é dessa forma que eu queria encerrar. Dizendo para vocês não se preocuparem em ser o primeiro aqui na terra. Para vocês se preocuparem em ser o primeiro no reino de Deus. Se vocês tinham, até agora, algo dominando vocês, algo que vocês serviam, pede para Deus trazer a sua memória. Gostaria de convidar vocês a orar nesse momento. Só Deus está te ouvindo. Não se preocupe com quem está do seu lado. Você que está assistindo essa live também, faça isso em casa. Abaixe sua cabeça. Orem ao Senhor. Peça para Ele trazer a memória de vocês, trazer situações, trazer circunstâncias que vocês estão sendo servos. A gente sabe aquilo que não é bom para a gente. A gente sabe aquilo que faz mal para a gente. Ora para Deus lembrar vocês. Ora para vocês entenderem o que vocês precisam mudar. Não façam como os discípulos que tinham medo de perguntar. Eles não entenderam nada do que Jesus estava falando com eles pessoalmente. Mas Jesus ele está aqui, não é pessoalmente de a gente enxergar Ele, mas Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Pergunta para Ele, não fica com medo. Fala para Ele, Deus, Jesus, o que eu preciso mudar? O que eu estou servindo? Minha vida está dependendo do quê? O que está dominando a minha vida? Pergunta para Ele o que está dominando. Só que você tem autoridade pelo nome de Jesus de lançar isso fora agora. Então, abra sua boca e declare aquilo que Deus trouxe à sua memória. Declara que você não serve mais isso. Em nome de Jesus. Declare isso. Lança fora. A palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre a cruz todas as nossas dores, todas as enfermidades e todo o pecado. Toda preocupação, toda ansiedade, toda doença. Lança fora agora. Jesus te deu essa autoridade. Basta você ser servo dele. Aceitar a Ele como seu Senhor. Para ser servo, a gente precisa de um Senhor. Então declara agora que você quer ser servo desse Senhor, do Senhor Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Declara, fala com a sua boca. Fala para o mundo espiritual ouvir. Senhor, eu quero ser seu servo. Senhor Deus, teus filhos estão aqui, Pai, abrindo o coração para Ti, entregando a Ti, Deus, a escravidão deles, aquilo que tira a atenção deles do Senhor, aquilo que faz com que eles não entendam o que o Senhor quer ensinar, aquilo que eles dependem, aquilo que ocupa a mente deles, eles estão Te entregando, Pai. E o Senhor ouve, Deus, cada oração. O Senhor sabe cada sentimento. Pai, passa com sua mão agora, libertando, Pai, cada um de nós, Deus, que está aqui nessa igreja, que está assistindo a live, liberta, Pai.
Liberta com sua mão, Deus. Nós queremos declarar que nós somos teus servos, Pai. Nós queremos declarar que nós somos seus, Jesus. Que toda dependência caia por terra, que todo vício caia por terra agora, que todo pecado caia por terra agora, que tudo aquilo que prende caia por terra agora, que em nome do Senhor Jesus, o seu sangue passe limpando e purificando a nossa mente, nosso coração, nosso sentimento. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício que permitiu que nós pudéssemos ser limpos e salvos por Ti. Deus, que nós possamos entender que ser servo é ser o último. Que nós possamos ser humildes, assim como Jesus foi humilde e abriu mão da sua glória. Que nós possamos, Pai, a cada dia aprender a ser mais humildes, Pai. Que eu e cada um de meus irmãos aqui, Pai, possamos entender o poder da humildade, o poder do amor que vem do céu. Que em nome do Senhor Jesus, nossa vida seja para honrar a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em pé no seu lugar.